Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês em Bento. Esse dia tão gostoso de verão, né? Muito bom, muito bom. Essa semana eu gostaria de conversar com vocês, ou hoje, um assunto que eu venho já pensando há algum tempo. Acho que todos vocês aqui já foram filhos, né? Posso dizer que nem todos foram pais ainda, mães, mas todo mundo já foi filho. E na sua infância, cada um de nós deve ter pedido algumas coisas aos nossos pais. Não sei o que você pedia, mas provavelmente você já pediu ou alguma roupa, ou algum calçado, ou algum brinquedo, ou dinheiro, ou não sei. Não sei o que você já pediu ao teu pai. E também eu não sei quantas vezes teu pai te disse não. E não necessariamente porque ele era malvado, às vezes ele dizia não. Às vezes era porque ele não tinha, às vezes era porque ele não poderia, ou às vezes era porque não ia fazer muito bem para você. Então, às vezes os nossos pais diziam não para nós. E isso era uma coisa que nos deixava um tanto quanto frustrados, tristes. A gente ia no mercado e de repente não podia comprar aquilo que a gente queria. Dinheiro, então, nem adiantava pedir, meu pai nunca ia ter, né? Sem chance. Nem pede dinheiro, esse ele nunca tinha. Então, a verdade é que muitas vezes nós recebemos nãos de nossos pais. Se você é pai, se você é mãe, muitas vezes você já teve que dizer não aos seus filhos. E isso não quer dizer que você dizia não porque você era malvado. Simplesmente era porque muitas circunstâncias estavam envolvidas e na análise da tua leitura do todo, você então dizia não. Eu não sei quantos de vocês já pediram coisas a Deus. Eu vivo pedindo, né? Em geral eu sou meio pidão, então eu vivo pedindo coisas para Ele. E muitas vezes a resposta dele é não. Então eu comecei a pensar e procurar na Bíblia, por que Deus diz não para alguns de nossos pedidos? Por que Ele definitivamente diz não, isso não? E às vezes nós até insistimos e tentamos porque queremos e nós temos que lidar com a frustração do porquê muitas vezes Ele diz não e é contra a nossa vontade. Nós achávamos que seria tão legal termos aquilo, mas Ele ainda assim continua dizendo sonoros nãos. Então hoje eu quero te incentivar a olhar para Deus como teu Pai e a olhar para todos os pedidos que você já fez para Ele. E talvez, quem sabe, entender todas as vezes que Ele já disse não para você. E eu não quero que você fique frustrado por causa disso. Pelo contrário, eu quero te fazer olhar além das nossas necessidades, além daquilo que queremos, um plano soberano dEle, em que Ele muitas vezes vai dizer não para nós. Eu encontrei na Bíblia 4 momentos em que Deus diz não. Eu usei 4 passagens para nós ilustrarmos o porquê, às vezes, Deus nos diz não. Então, eu quero te convidar a olhar na tua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Todo mundo chegou lá? Então, Deuteronômio 3, 23, nós vamos ler até o 28. Tá? Então, essa foi uma das... Para mim, a primeira opção do porquê Deus nos diz não. Mas antes eu quero que a gente olhe essa passagem aqui, para talvez nós conseguirmos entender o todo, ok? Então, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23, diz assim, Moisés agora falando para o povo, se você lembra um pouquinho da história dos hebreus, Deuteronômio é o livro escrito que Moisés morre, entrega a liderança para Josué, e ele não entra na Terra Prometida, Josué que vai entrar com o povo na Terra Prometida, certo? Então, num desses momentos, logo no capítulo 13 de Deuteronômio, Moisés está conversando com a nação e ele diz assim, naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar tuas obras, teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia,
por causa de vocês, Moisés está falando para o povo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente do povo. E lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Então aqui nós temos Moisés, um grande homem de Deus, clamando para Deus, dizendo, me deixa atravessar o Jordão, me deixa chegar até a terra que tu prometeste. E aí Deus diz para ele, basta, não me peça mais isso. Você não vai entrar. Suba ao monte, olhe, observe, e isso será tudo da terra prometida que você vai conseguir ter. Mas você não entrará na terra prometida. Quem vai entrar junto com o povo, liderando eles, vai ser Josué. Você não vai. Então essa, para mim, é a primeira opção do porquê Deus diz não. E essa opção é a mais drástica de todos. Essa primeira opção, quando Deus diz não, é quando há pecado. Sim, há pecado. E Deus disse para Moisés, não, você não vai entrar. Quer ver onde é que há pecado? Então me acompanhe agora, vá até o livro de Números. Volta aí um livro, capítulo 20 do livro de Números, versículo 12. O povo estava clamando por água num caminho de deserto. E aí Deus diz para Moisés, você vai lá, você vai falar e da rocha sairá água para esse povo. Ok? Ok. Só que Moisés ficou irado com o povo. E naquele momento, em vez de falar, ele vai lá e bate na pedra. E ele ainda diz assim, será que vou ter que tirar a água dessa pedra para dar de beber? E bateu não só uma, 2 vezes na pedra. E Deus havia mandado ele falar. Então, a consequência do pecado de Moisés está em Números, capítulo 20, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. A consequência foi clara. A desobediência também. Isso deveria nos fazer ter muito temor a Deus. Nós lidamos com as vontades de Deus e os seus mandamentos de uma forma muito leviana. Nós sempre damos uma abrandada naquilo que Deus nos pede para fazer. E aqui foi extremamente sério. Porque quando eles não obedeceram a Deus em sua plenitude, Deus disse que o pecado deles foi não confiaram em mim para honrar minha santidade. Eles ofenderam diretamente o poder de Deus, a honra de Deus. Quem sabe pegaram para eles mesmos, nós somos os grandes homens de Deus, vamos mostrar para esse povo como somos poderosos. E aí foram lá e fizeram um pecado. E Deus disse, por causa do coração orgulhoso de vocês, vocês não entrarão na terra da qual vocês tiraram o povo do Egito para eles entrarem lá. E aí agora então, quando nós lemos lá no livro de Deuteronômio, parece que Moisés foi insistindo com Deus como um filho birrento, que quando o pai decreta a consequência do seu erro, ele vai lá, me deixa entrar? Não. Me deixa entrar? Não. Não, mas me deixa entrar na terra prometida? Não. Me deixa entrar? Basta. Não me peça mais. Você não vai entrar na terra prometida. Deus teve que dar um sonoro não para esse filho desobediente. O povo queria água naquele momento. O povo ganhou água. Deus disse, ok, o povo vai ganhar água. Agora, ao mesmo tempo,
Moisés, você perdeu o privilégio de liderar esse povo com a minha forte mão. Você deixou de confiar em mim naquele momento. E o mostrar a tua glória foi maior do que mostrar a minha glória para esse povo. Por isso você tem essa consequência. Deus não permite que sua glória seja ofuscada por nada. Então Deus naquele momento disse, você não vai entrar. Eu não sei o que você pediu para Deus. Eu não sei porque Ele te disse não. Mas se esse é o caso, o que em geral em muitos de nós é assim, eu quero te dar o que fazer então, quando Deus diz não nesses casos. Primeiro, confessar o erro. Confessar e compreender que o melhor para nós é a nossa comunhão com Deus e não aquilo que queremos. Nós temos que entender que o melhor para nós é desenvolvermos um relacionamento com Deus acima do que nós queremos ter. Isso tem que ser menor do que Deus estar ao nosso lado. Então nós temos que valorizar, confessar o nosso pecado. E nós temos que agora então dizer, Deus, ok, tu disse não, mas tua comunhão é mais importante do que isso que eu quero. O pecado, o problema dele é que ele nos cega. Primeira coisa é que ele nos torna imediatistas. Nós queremos o que queremos na hora que queremos, quando queremos. Não importa se você tem 80 anos ou 10. No fundo, nós somos muito parecidos. Se você diz não para uma criança, ela vai berrar, ela vai chorar, ela vai insistir. Algumas, pior ainda, se jogam no chão e estejam onde estiverem, fazem seus pais passar vergonha, porque elas querem aquilo naquele momento. Mesmo quando você sabe que aquilo não é o melhor para ela. Ou mesmo quando ela sabe que ela te desobedeceu e a consequência dela é não ganhar aquilo. A diferença é que com 30, 40, 50 anos, a gente não mais se joga no chão, mas a gente continua imediatista do mesmo jeito. Queremos as coisas para ontem, já, agora, e não conseguimos entender as consequências do nosso pecado. Nos tornamos imediatistas, nos tornamos reclamões, nos tornamos insubmissos e indulgentes com o nosso próprio pecado. Somos capazes de dizer assim, mas o que eu fiz não foi tão grave, então Deus vai me dar. Mas se Ele não dá, nós começamos a reclamar. Porque Deus não me dá isso, porque eu peço não é aquilo. Começam a duvidar da bondade de Deus, da soberania de Deus. Nos tornamos crianças brigando, querendo aquilo que nós queremos. Achando que aí está a fonte da nossa vida. E Deus dizendo, a fonte da tua vida não está no que você quer, mas está em ter um relacionamento vivo comigo. Essa é que é a verdade. Então o pecado nos torna cego e alheios a tudo isso. Tudo o que queremos é resolver nossas necessidades sem pensar no que Deus está esperando. Sem imaginar aquilo que Deus está esperando. E colocamos a nossa necessidade à frente de Deus. Mas muitas vezes fazemos isso com o pecado que está em nossa vida. Então, Deus disse para esse Moisés, por causa da tua rebeldia, você não vai entrar na terra prometida. Moisés insistiu e Deus continuou dizendo não. E Deus disse basta. E realmente quando ele subiu ao monte para olhar toda a terra, ele não volta mais. Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque nessa situação, nesse momento, ele pecou. Se um homem tão grande quanto Moisés pecou diante de Deus, provavelmente muitos de nós temos feito a mesma coisa. E aí a resposta de Deus diante do pecado vai ser sempre não. Não importa o que queremos, não importa como queremos, não importa quando queremos, se a glória dele está sendo ofuscada, ele vai continuar dizendo não. Temos duas escolhas. Confessar nosso pecado e nos apegarmos a ele, ou nos rebelarmos e fazermos o que queremos. E aí depois colhermos as consequências de tudo isso. Segunda opção, então. Às vezes nem sempre Deus diz não por causa do pecado só. Ele também fala em outros momentos nãos que não tem a ver com o pecado. Para isso eu quero que você me acompanhe abrindo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Chegaram lá? Paulo aqui agora então está escrevendo no final de sua segunda carta aos Coríntios, e ele no versículo 7 escreve assim:
para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então aqui agora não é mais Moisés, mas é Paulo, um outro grande homem de fé. 3 vezes rogou a Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne. Tira esse mensageiro de Satanás que foi colocado para me atormentar. E 3 vezes Deus disse: não, não vou tirar. A minha graça é suficiente para ti. Então aqui Deus disse não para Paulo também. Mas não por causa do pecado. Mas aqui não há pecado. Aqui Deus está dizendo para Paulo: quando o meu objetivo for manter você dependente de mim, eu continuarei dizendo não para você. O coração do homem é complicado, porque às vezes, quando temos tudo o que queremos, passamos a ter a síndrome do super-homem. Conseguimos tudo o que queremos, somos autossuficientes e não dependemos de ninguém. E aí Paulo é muito claro em falar no início do versículo 7, para que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Para que Paulo não se achasse um super-homem, Deus vai lá e dá um espinho na carne dele. E ele diz: um mensageiro de Satanás que me atormenta, mas que impede que eu me engrandeça. É uma âncora que me torna cada vez mais dependente de Deus. É algo para que eu lembre que eu não sou o autossuficiente. Eu preciso de Deus e eu preciso das pessoas que Deus colocou ao meu redor. Então aqui não há pecado envolvido, aqui o que há é uma vontade soberana de Deus de manter um servo seu dependente dele. Por isso Deus diz não, não vou tirar. O que fazer então, quando Deus está dizendo para nós que não vai dar o que nós queremos, porque Ele quer nos manter dependentes dele? Primeira coisa, compreender que somos limitados. Nós não podemos tudo. Graças a Deus não podemos tudo. Senão seríamos nós Deus. Então reconhecer que nós somos limitados. Segunda coisa, o poder de Deus se torna muito mais evidente em nós quando somos fracos. Por isso Paulo pode dizer: então eu agora vou me gloriar na minha fraqueza. Paulo diz aqui: não vou me gloriar no que eu sou bom. Vou me orgulhar no que eu sou fraco. Porque é justamente no que sou fraco que Deus se mostra forte. E aí, então, por isso é o poder dele atuando em mim e não a minha própria força. Então Deus disse não para esse Paulo, para que Paulo tivesse dependente dele. Mais uma vez, a nossa vida, o que Paulo nos ensina aqui, ela não é pautada por aquilo que nos falta ou por aquilo que não conseguimos. E é por isso que temos murmurado a maior parte do tempo em nossa vida. Por aquilo que não temos, por aquilo que não conseguimos, por aquilo que gostaríamos de ter, pelas coisas que gostaríamos de fazer. E aí nós nos tornamos cada vez mais amargos e murmuradores. Não desenvolvemos mais uma relação com Deus. Pelo contrário, até ficamos bravos com Ele. Não queremos mais ir na igreja, não queremos mais frequentar o grupo célula. Por quê? Porque eu não tenho o que eu quero. A nossa vida com Deus não é pautada pelo que nos falta. A nossa vida com Deus é pautada pela graça que Ele derrama soberanamente sobre nós. E tudo mais que Ele der é por honra e glória dEle. O problema é que nós temos essa síndrome. Achamos que nosso alto salário é dado porque nós fizemos aquela pós-graduação, doutorado, mestrado naquela faculdade ou naquela universidade, sabe-se lá da onde, lá de fora do Brasil ou de fora daqui de Bento ou aqui em Bento mesmo. Eu acho que é isso que garante meu salário. Não é Deus.
Não é a graça dele, não é a misericórdia dele, não é o amor dele. Eu estou preso aqui no Brasil e não consigo ir para outro lugar. Até os venezuelanos estão chegando para cá, os haitianos, todo mundo. Agora vamos viver aqui nesse tipo de país. Então eu quero dar um jeito nisso aqui. Deus vai dizer, não, minha graça te basta, continua aí. Ah, mas eu não queria, seria muito melhor. Minha graça te basta, não reclama porque você está fora. Talvez um dia, quem sabe, eu possa te levar para lá. E ele pode mesmo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, minha graça te basta aí onde você está. Não, porque eu não tenho aquele salário que eu gostaria, eu estou sendo... o meu chefe está me subestimando, minha força de trabalho está sendo subestimada, queria um aumento, e Deus diz, a minha graça te basta. Não, mas eu queria comprar mais coisas, eu queria gastar mais, eu queria ter um padrão de vida mais alto. A minha graça te basta. Continue dependendo de mim. Nós viramos reclamões, amargurados. A nossa vida é pautada pelo que não temos e não pelo que temos. Sendo que tudo o que temos já é uma graça maravilhosa desse próprio Deus para nossas vidas. E aí parece que tudo o que precisamos é aquilo que nós queremos agora. E Deus diz, não, querido, não. Porque aquilo vai te desviar de mim. Eu te quero aqui, olhando para mim, entendendo que sou eu que te dou todas as coisas. Para evitar que eu me exaltasse. Deus mandou um mensageiro de Satanás que me atormentava. 3 vezes pedi para ele me tirar, até que ele disse não 3 vezes. Dizendo, minha graça é suficiente para você. Então aqui Deus não está bravo com Paulo. Não há pecado evidente na vida de Paulo nesse não. O que há é uma necessidade de Deus de tornar esse servo dependente dele. E Paulo, em suas cartas, foi sempre humilde, sempre reconhecendo. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei viver com muito, sei viver com pouco. Filipenses. Porque a salvação não é por obras, para que ninguém se vanglorie. É graça. Efésios. Paulo se chama de eu, o mais humilde dos apóstolos. Paulo aprendeu a lição. Paulo entendeu que tudo que ele precisava era da graça santificadora, purificadora de Deus na sua vida. Então, às vezes, Deus vai dizer não para nós, não por causa de pecado, mas porque Ele quer que nós reconheçamos que Ele é tudo que nós precisamos. E Ele vai dizer não, às vezes, por causa disso. E nós temos 2 caminhos. Reclamar e ficar amargo, ou entender e crescer na nossa espiritualidade com Ele. Aí vai do nosso coração. Mas tem mais vezes que Deus diz não. Puxa vida. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Deus diz não quando há pecado. Deus diz não quando quer manter-nos dependente dEle. Agora vem a terceira opção do porquê Deus diz não. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava, logo depois da última ceia com seus discípulos, foi para o jardim orar. Ele sabia que seu tempo na terra agora estava terminando. O que sobraria para ele agora era ser preso pela guarda do Sinédrio, ser humilhado pelos soldados romanos, ser levado diante de Herodes para ser humilhado diante de Herodes, voltar para Pôncio Pilatos, ter decretada a sua sentença de morte por crucifixão, carregar sua própria cruz, ser pregado nela e morrer. Jesus sabe que esse é seu destino. Nesse momento, ele se afasta, vai até o jardim do Getsêmani. Lá ele pega seus discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Pede para orarem com ele. E aí então, ele se afasta um pouquinho, coloca-se rosto em terra
e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O que aconteceu? Deus disse não para o seu filho. Deus disse: não afastarei de ti esse cálice. Você está na terra justamente para beber desse cálice. Entendo que você não quer, humanamente falando, você não quer beber. Mas como Deus, você sabe que precisa beber. Caso contrário, não existe perdão de pecados. Caso contrário, não vai haver ressurreição. Caso contrário, todo mundo que depositou fé no teu ministério vai ter depositado fé em vão. Então não afastarei de ti esse cálice. Nesse momento não farei tua vontade, Jesus. A minha prevalecerá. Então Deus disse um sonoro não ao seu filho. E aqui não há pecado. E aqui Jesus Cristo não precisa aprender a depender de seu Pai. Aqui então o que há? Quando Deus vai executar o seu plano soberano a despeito da vontade dos seus filhos. Deus tem um plano. Não sei se você sabia disso, mas Deus tem um plano soberano desde o princípio. Aquilo que nós chamamos de história, Deus chama de meu plano para o mundo. E Ele vai continuar o seu plano. Mesmo que você, mesmo que eu, em alguns momentos diga, podemos mudar aqui um pouquinho isso aqui? E se faz parte do plano soberano, Deus vai dizer, não podemos mudar. O que você precisa é apenas entender que isso está programado para você. E aí então Deus dá um sonoro não ao seu filho. Então o que fazer quando nossos planos vão contra ou divergem da vontade soberana do seu plano? Ora, primeira coisa, reconhecer que o plano é dele. Você não é capaz de criar a história do mundo. Você não é capaz de reger a história do mundo. Você não é capaz de reger nem mesmo a sua história. Algumas pessoas arrogantes dizem, não, eu faço a minha história. Não faz. Muitas das circunstâncias que você não gostaria, não queria, ou até mesmo as boas circunstâncias, você foi muitas vezes influenciado por outras pessoas, por outros pensamentos, por outras ideias. Então nós não conseguimos nem mesmo reger nossa própria vida soberanamente. Mas Deus pode. E aí, quando Ele vai reger isso tudo, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. A história humana ruma para o cumprimento do plano que Deus determinou e nada vai mudar o plano porque Deus é soberano. Se Ele mudasse alguma coisa por minha causa, Ele deixa de ser soberano. E eu passo a ser soberano sobre Ele. Então eu me torno maior que Ele. Estão entendendo por que Deus tem que dizer não a despeito de nossa vontade? Deus é quem sabe o rumo de todas as coisas. Nós não sabemos. Você não sabe o rumo nem do carro que vai passar aqui nessa rua agora, nesse momento. Você não sabe se ele vai subir o morro, se ele vai descer. Você não sabe se ele vai para Caxias, se ele vai para Veranópolis, se ele vai para Guaporé, ou se ele vai ficar aqui em Bento. Ninguém colocou sobre nós o título de Senhor da história. Mas Deus é Senhor da história. Então, Ele sabe o rumo de todas as coisas e vai fazer com que tudo convirja perfeitamente de acordo com o plano dele. E se Deus não for capaz de fazer tudo convergir de acordo com o seu plano, Ele não é Deus. Ele não é soberano. Então, mesmo quando minha vontade é contrária ao plano dele, Ele soberanamente vai agir de acordo com o seu plano e não com minha vontade. Então, mesmo que a minha vontade entre em conflito com o plano dele, Ele ainda assim vai exercer a sua soberania. Como falou para o filho dele, filho, não há outro plano. E o filho diz, seja feita a tua vontade. E no outro dia, Jesus estava morrendo na cruz. Então aí está a beleza de alguém que recebeu um não de Deus, mas permitiu que Deus exercesse sua soberania. Então Deus diz não quando há pecado. Deus diz não quando nós precisamos aprender a depender mais dele. Deus diz não quando o plano dele conflita com nossa vontade, mas tem mais uma vez do porquê Deus diz não na Bíblia. Vá até o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Todos chegaram lá? Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim, meus amados, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Provação aqui, então tem a ver com Deus colocar propositalmente um não em nossa vida. E não naquilo que queremos. E é uma prova. É como uma escola. O professor ensina a matéria, e ela já avisa, tal dia temos prova. E aí nós chegamos lá no dia e nós vamos ter que, por nós mesmos, expressar no papel aquilo que a professora compartilhou conosco. E é ali que nós vamos saber se estamos ou não progredindo. E aí, às vezes, eu não sei a resposta da prova. E eu peço para a professora, qual a resposta da 1? O que ela vai dizer para mim? Não posso falar. Não, mas professora, tu é tão querida, tu é tão legal, me dá a resposta da 1. Não posso. Aí você olha para o coleguinha, dá aquela piscadinha. Ali é a primeira ideia de que todo mundo sabe Libras. A gente já começa com as mãos, o cara já sabe sem falar o que tu quer, né? E aí o coleguinha não pode te passar aquilo. E se ele te passar essa resposta, ele vai estar agindo por baixo dos panos. E se vocês forem pegos pela professora naquele momento, aí a coisa vai ficar feia. Tende, por motivo de toda alegria, passar por provações. Deus não vai dar a resposta. Deus às vezes não vai dar o que você quer. Por isso, ele diz não. E aqui esse não é porque tem pecado. Esse não é para gerar dependência dele. Esse não tem a ver com a soberania do plano dele. Esse quarto não é quando Deus está trabalhando em meu caráter, produzindo um caráter aprovado igual ao do seu filho. Então, nesse momento, Deus também diz para nós não. O que fazer então quando nós recebemos esse não? Reconhecer que Deus está moldando o nosso caráter. E olha o objetivo no versículo 4. Para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Saber que Deus está trabalhando em nosso caráter, por isso ele pode dizer não. Saber que Deus está nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Muitas vezes, o não de Deus faz parte de um complexo sistema que eu não imagino. E independente desse sistema complexo, eu fico dizendo me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus diz, querido, tem tantas coisas envolvidas que você sequer imagina. Por isso, eu não vou te dizer sim. Eu preciso te dizer não. E nós estamos ali, me dá, mas me dá, eu quero, gostaria, puxa, por que não? Olha ali, o outro tem, eu não tenho, e agora? O que eu vou fazer? Ele vai rir da minha cara. E Deus vai continuar dizendo não. Ainda não, ou talvez não, nunca. E nosso relacionamento com Ele vai precisar se desenvolver dessa forma. Nós precisamos confiar que Deus está preparando um produto final. Um produto final. E eu vou dizer para você, e serve para mim também, nós não somos o produto final que Deus quer. Nós ainda estamos muito aquém de sermos parecidos com o caráter de Jesus. Então, por esses motivos, Deus também vai dizer não para nós. Porque nós ainda não somos o produto pronto. Por mais que achamos que está, mas ainda não. Nos fazer maduros espiritualmente, por meio de uma fé em Cristo, por meio da perseverança das nossas circunstâncias diárias, gera maturidade e integridade nele. Estão entendendo por que muitas vezes Deus fala não aos nossos pedidos? Mas nós, por imaturidade, por arrogância, por não conhecer o nosso pecado, por não entendermos o trabalho dele em nossas vidas, por não compreendermos a soberania dele sobre todos os planos, inclusive os nossos, nós continuamos insistindo e dizendo, me deixa, me dá, eu quero, olha ali, o outro tem, por que para mim não, eu gostaria. E Deus continua dizendo, não, não,
ou porque nós pecamos. Ele vai dizer não, porque precisamos aprender a depender dele. Ele vai dizer não, porque meu plano é soberano e você não é soberano sobre esse plano. E Deus vai dizer não, porque ele diz, eu ainda tenho muito que trabalhar em você. Você não é capaz disso ainda. Então Deus nos diz não, não porque ele é malvado. Deus nos diz não porque ele está operando soberanamente em nossas vidas para nos tornarmos cada vez mais filhos seus. Então imagina você, um filho de 4 anos chega para você e diz, pai ou mãe, me dá a chave no carro, vou ali no mercado fazer as compras. 4 anos de idade. Você diz assim, filho, tu não pode dirigir o carro, mas eu já sei como é que é, eu sei que tu bota lá um negocinho, tu gira, eu sei que eu tenho que apertar algumas coisas aí, eu sei que eu chego no mercado. Eu sei que é só virar ali, puxar aqui, eu estou no mercado. Filho, você não pode dirigir um carro. Você não pode nem sequer entrar no mercado e fazer as compras. Você não alcança nem a prateleira do abacaxi em calda. Você não consegue discernir matematicamente ainda a hora do troco. Não, mas me dá um cheque. Você não sabe escrever. Mas me dá teu cartão. Você precisa digitar a senha. Você sequer conhece os números para digitar a senha. Então, quando nós dizemos isso, é porque há toda uma complexidade que essa criatura de 4 anos não consegue enxergar. E como pai, nós continuamos dizendo não, porque tem tanta coisa envolvida, que nós temos que dizer para ele, não, não, não. Você tem que depender de mim, como teu pai ou tua mãe, para dizer, pai, eu gostaria de tal comida, tal alimento, ok. Eu sou adulto, posso ir ao mercado, posso comprar, posso preparar, posso te entregar. Confie em mim. Tá, mas então eu quero... Ontem eu estava na casa do meu sobrinho, e ele teve uma aula na escolinha dele de alimentos saudáveis. E aí a nutricionista falou que o Nescau não é saudável. Aí ele olhou para a mãe dele e disse, viu, por isso eu só tomo todinho. E ele ainda pediu para ela um Tang natural, suco Tang natural. Entendeu tudo da palestra, hein? Parabéns, no diploma de segurança aí. Já é um nutricionista nato. Só que nós, pedindo as coisas para Deus, não somos diferentes dessa criatura de 4 anos, dizendo para a mãe, viu, Nescau faz mal, por isso eu só tomo todinho. E somos nós dizendo para Deus, Deus viu, olha só. E Deus diz, tem tanta coisa envolvida que você não imagina. E a minha resposta para você é não. E aí a minha irmã tem que dizer para essa criatura, todinho também é ruim. E ele vai dizer, como assim? É o Nescau que é ruim, olha aqui, ó, é outra marca. E aí tu tem que explicar que embora sendo de outra marca, é a mesma coisa. E faz tão mal quanto, ou tão bem quanto. Essa é a ideia. Então quando nós pedimos as coisas para Deus, em geral pedimos a nossa imaturidade. E Deus que é maduro, Deus que conhece todas as coisas, Ele é como um pai falando com um filho de 4 anos, tendo que explicar. E nenhum pai dá um não porque ele gosta de dizer não. A não ser um seriado uma vez que eu vi, que a filha tinha pedido uma coisa para o pai, e ela pediu para o pai, pai, por que não? Aí ele pegou e disse, olha bem para minha cara. Aí ele fez assim, a filha olhou, porque eu não quero. Aí ele olha para a câmera, né, e ele diz assim, eu sempre quis dizer isso para os meus filhos. A gente não é tão mal assim dizer não porque sempre quis dizer não. É porque tem tanta coisa envolvida que às vezes a gente tem que dizer por que não, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Então eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que Deus tem dito não para você. Mas eu gostaria que você pelo menos analisasse debaixo desses 4 filtros aqui. Será que há pecado em minha vida e por isso Deus está dizendo não? Se há pecado, eu preciso corrigir isso. Será que eu não tenho dependido dele suficiente e ele está me dizendo não, porque isso me faria não depender dele? Se é isso, eu preciso voltar atrás disso. Será que é porque eu estou pedindo e o plano soberano dele, isso que eu estou pedindo não está envolvido? E ele soberanamente vai dizer não? Mas eu tenho que reconhecer que ele é o Deus de todas as coisas. Ou será que é porque ele está trabalhando em meu caráter, me transformando em alguém mais parecido com Cristo, e aí diz, não, e eu preciso continuar amando esse Deus. Moisés, Paulo, Cristo e Tiago, falando para os seus ouvintes, todos eles incentivaram, apesar do não, a continuarmos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Então eu não sei o que Deus te diz, ou já te disse não,
Mas o que eu quero te dizer é que, independente de qualquer uma dessas 4 fontes, Deus ainda te ama. Deus ainda está contigo. Deus ainda está trabalhando contigo. E tanto quanto um pai se compadece do choro de um filho, quando ele tem que dizer não ao filho, ele continua te amando. E compadecido de toda a nossa lágrima e de todo o nosso ressentimento, ele não está alheio e não está gostando. Mas ele ainda assim precisa continuar dizendo não, até que todo o plano dele se reverta, e aí um dia ele vai nos mostrar, tá vendo porque eu disse não? E com certeza, cada um de nós vai dizer, agora eu entendo, que bom que tu és Deus. Então eu quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento e orarmos. Senhor Deus, tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano quando tu diz sim, tu és soberano quando diz não. Deus, todos nós somos aqui teus filhos. E somos teus filhos quando tu diz sim, e somos teus filhos quando tu diz não. Teu amor por nós não muda. A tua resposta às nossas vontades, independente de qual seja, não muda a nossa essência de sermos teus filhos amados. Então, Pai, nós queremos hoje aqui reconhecer o teu poder. Reconhecer, Pai, que muitas vezes pedimos coisas grandes demais para nós. Pedimos muitas coisas das quais nós não temos a capacidade de conseguir completar. Mas queremos dizer, Pai, que quando tu diz não para cada uma delas, nós queremos apenas confiar em ti. Saber que tu és o Deus soberano. Tu és o nosso Pai. E com certeza tu sempre tens o melhor para nós. Que cada um de nós hoje aqui possa ter essa certeza. Não há não ignorante de tua parte. Há sempre um não correto. Há sempre um não que nos faz estarmos mais perto de ti. Há sempre um não que precisa ser dado para que nos livremos do nosso pecado. Há sempre um não que precisa ser dado para nós dependermos mais de ti. Há sempre um não que precisa ser dado para que teu plano seja soberano em nossas vidas. E há sempre um não que precisa ser dado porque precisamos ainda ser muito transformados para estarmos perto da tua estatura. Então, Deus, quando ouvirmos os teus nãos, que não nos tornemos rebeldes, que não nos tornemos reclamões, que não nos tornemos imediatistas, que não briguemos contigo, que não briguemos com tua palavra e que não briguemos com as pessoas ao nosso redor que tu colocaste para nos explicar tudo isso. Não torna o nosso coração amargo, Pai, para que nós não venhamos a pecar ainda mais. Faz-nos compreender que só tu sabes todas as coisas. Então podemos confiar sempre em ti. É isso que pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.